Você vai ter que desenvolver a habilidade, nós precisamos desenvolver a habilidade de entrevistar uma pessoa e selecionar, de maneira que a gente aumente as chances de selecionar a pessoa certa, que é aquela que você quer, que gere lucro para a sua empresa, que não lhe dê dor de cabeça, que erre menos, que você treine mais fácil, tudo aquilo que nós falamos. Então, essa primeira parte da gestão das pessoas, ela é fundamental. Para você ter um negócio lucrativo, você precisa saber como gerenciar bem sua empresa. E aqui nesse podcast eu vou te mostrar um método para a gestão de todas as partes da empresa, para que você alcance seus objetivos e aumente seus lucros. Olá, sejam bem-vindos ao podcast Gestão 365. Aqui nós discutimos estratégias na sua jornada para você tornar a sua empresa mais lucrativa e ganhar tempo na vida pessoal. Eu sou a Carla e hoje eu estou aqui com o Tederaldo para conversar sobre um tema super curioso, que é a relação que existe entre lucro e os funcionários da sua empresa. Será que isso faz mesmo sentido? Porque parecem ser coisas super diferentes, né? Então, nós vamos descobrir ao longo do podcast qual a relação entre funcionários e o lucro dentro da sua empresa, né? Vamos explorar aí esse tema. Só que antes disso, eu queria pedir para que, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo, deixe o seu like também, que é muito importante, e comenta o que é que você está achando ao longo do vídeo. Pode colocar aqui suas perguntas, suas opiniões, enfim. Também é muito importante que você compartilhe esse conteúdo com outros empresários ou empresárias que possam se interessar por gestão também, para que eles conheçam o método Gestão 365 e possam aplicar em suas empresas. E agora vamos lá, Tederaldo. A minha primeira pergunta é: existe mesmo essa relação entre lucro e os colaboradores, os funcionários da empresa? O que é que você diz para a gente? Qual é a sua visão sobre isso, né? Sim, sem dúvida existe. Apesar de parecer, como você falou, curioso, né? Estranho a princípio, mas existe uma relação direta entre os funcionários e o lucro da empresa. Muitas vezes a gente acha que o lucro tem uma relação maior com a gestão financeira que você faz na empresa. Mas, na verdade, o lucro ele tem uma relação com a gestão da empresa como um todo, com a gestão de todas as partes da empresa. E, nesse sentido, os funcionários eles têm uma relevância muito grande, tanto na empresa como um todo, como também na parte de geração de lucros. Certo, porque a gente tem uma tendência a acreditar que essa relação não existe. Eu vou falar por mim agora. Não seria assim mais simples de entender se fosse por esse raciocínio seguinte: o meu lucro na minha empresa ele está relacionado com o valor do meu produto ou do meu serviço. Quanto mais eu cobro por isso, mais lucro eu tenho. Não seria assim, então? Essa é uma excelente pergunta, porque é exatamente isso que a gente pensa inicialmente. E eu faço parte de grupos de empresários, tanto alunos nossos, né, quanto empresários, que eventualmente se inscrevem nos eventos que nós patrocinamos, e eu converso muito com eles, e é muito comum empresários me dizer assim, direto, ele me diz na lata, né, como se chama, ele me diz: você está falando para aumentar o lucro, então eu vou aumentar o preço. Se aumentar o preço, eu aumento o lucro, Federaldo. É lógico isso, exatamente a sua pergunta. E aí não há uma relação tão direta entre você aumentar vou explicar por quê, entre você aumentar o preço e você aumentar o lucro. Porque o lucro tem uma relação maior com o que a gente chama a eficiência operacional da empresa. Quer dizer, de nada adianta você aumentar o preço do produto se você aumentar também o custo que você tem para entregar aquele produto. Então, não adianta, né? Se você tem um produto que você cobra 100 e você gasta 90 para entregar aquele produto, você tem um lucro de 10, se você agora vai cobrar desse produto 120 e você agora aumentou o seu custo também para 100, né? Você vai também ter um lucro de 110, vamos dizer. Você vai também ter o mesmo lucro de R$10. Sem considerar a dificuldade que a gente tem hoje de simplesmente achar que pode aumentar o preço como quer, né? A gente tem outras variáveis que nos levam a aumentar ou não o preço. Então, o ideal é que eu faça o contrário. Na teoria, que diminua o preço e aumente a minha eficiência operacional para ficar mais competitivo, e não o contrário. Quando eu aumento o preço, muitas vezes eu fico menos competitivo e aí não vai adiantar de qualquer maneira se eu não tiver esse ganho operacional, percebe?
É a minha capacidade de ser mais produtivo que vai me permitir reduzir o custo, e aí sim eu conseguir ter um lucro maior, né? É por aí, mais por aí. Não quer dizer que se você tiver espaço, porque a gente, isso não é assunto desse nosso podcast, claro, mas o preço que você cobra do seu produto tem uma relação muito maior com o valor percebido do seu cliente. Quanto é que ele está disposto a pagar pelo seu produto, né? Muitas vezes você tem empresas que vendem o mesmo produto, mas as pessoas estão mais dispostas a pagar pelo aquele produto porque ela percebe um valor diferenciado. Vou dar um exemplo bem fácil de entender. Eu moro aqui em São Paulo, na região dos Jardins, né, que é uma região mais cara aqui em São Paulo, e uma loja aqui cobra por um produto um valor diferente do que esse mesmo produto é cobrado, por exemplo, na 25 de março. 25 de março é uma rua popular aqui em São Paulo, comércio popular, né, que as pessoas compram e vendem muito. Porque o público lá é um público diferente do público dessa região daqui. O que significa que muitas vezes a pessoa comprou o produto lá na 25 de março, produto bom, e vende aqui por um valor muito mais alto, porque o valor percebido aqui é maior, percebe? Então, mas já saímos completamente do podcast de hoje, que são pessoas. É só para deixar claro que o preço não é por aí, não é com o preço que você vai aumentar o lucro. Eu achei interessante essa sua resposta, porque para o empresário, muitas vezes, esse parece ser o caminho mais fácil, né? E a minha segunda pergunta é: será que o empresário ele consegue perceber essa relação entre lucro e os funcionários da empresa? Eu falo do pequeno ou médio empresário. Será que ele consegue perceber? Não, eu não acho, Carla, que ele assim, sabe disso muito bem, não. Ele talvez desconfia, sabe, tem uma suspeita, um cheiro de que tem uma relação entre os funcionários e o lucro que a empresa gera, mas se você perguntar para explicar ele, isso dificilmente ele vai saber. A explicação que o empresário dá mais rápida é essa explicação do valor do produto que ele cobra. Isso é mais lógico, né? E do valor e do custo que ele, se diminuir, aumenta o lucro, sabe? Então, se você perguntar para ele, ele talvez não sabe explicar isso na ponta do lápis, não. Acho que não. Entendi, faz sentido realmente, né? Então, a gente já imagina que ele precise desenvolver essas habilidades, entender melhor, perceber essa relação, né? E trabalhar a equipe da empresa, né? Não sei se você falou em equipe, eu acho que a gente estava conversando sobre, quando a gente conversa e fala assim sobre o cenário de uma empresa, pensando numa equipe, a equipe em si, ela se refere aos funcionários da empresa? Sim, nesse caso nós estamos falando especificamente dos funcionários, os funcionários, né, os colaboradores, os funcionários, como a gente queira chamar. Claro que você vai ter uma cadeia de parceiros também, de fornecedores, que não são funcionários, e essas pessoas também vão ter um impacto sobre o lucro. Mas não é isso que nós estamos falando nesse podcast, gente. Aqui, como esse podcast ele tem um efeito maior, né? Ele surte melhor, ele é mais indicado para empresas que têm funcionários, especialmente empresas que têm mais de 5 funcionários. Nós estamos falando aqui especificamente das pessoas que você traz e contrata para a sua empresa, e não uma boa pergunta essa, não dos fornecedores, né, dos parceiros. Toda a equipe inteira de uma empresa, todos os colaboradores ou funcionários, eles são capazes de contribuir para o aumento dos lucros? Ou só, por exemplo, aqueles colaboradores que trabalham no setor de atendimento ao cliente, ou só aqueles que trabalham na produção, né, em caso de ser um produto? Como é? Ou é uma coisa assim, que todo mundo todos os que estão envolvidos, eu acho que para ficar mais claro, todos os que estão envolvidos, eles têm a possibilidade de contribuir com o aumento dos lucros ou só determinados setores? Sim, sem dúvida, todos os funcionários eles têm um papel na geração de lucro da empresa, para mais ou para menos. Provavelmente, né, ou para não dizer claro, que alguns funcionários eles têm um peso maior, né, porque quanto mais próximo eles estiverem do cliente, talvez quanto mais gerar valor, né, porque uma empresa ela tem uma cadeia de valor. Cada atividade que você faz na empresa, ela tem é o que se chama uma cadeia de valor. Algumas atividades geram mais valor para o lucro da empresa do que outras. Porém,
Você inclusive citou o atendimento ao cliente. O atendimento ao cliente é uma atividade que gera muito valor para essa cadeia, né, que uma empresa tem. Lembrando que quando a gente fala valor e lucro, tem o outro lado da moeda, né? Tem um lado do prejuízo. Quer dizer, quanto pior você executar essas atividades, menos valor você vai gerar, ou vai gerar até um valor negativo. Então, quando você destrata um cliente, por exemplo, um atendimento a ele, né, você pode gerar um valor negativo para a empresa, que é um prejuízo que o cliente pode nunca mais voltar na empresa. Cancelar o contrato para você, sei lá. Então, tudo tem os dois lados da moeda. Mas, sim, todos os funcionários, alguns vão gerar mais do que outros. Tem uma história interessante aí na minha jornada como empresário, que é o seguinte: a gente estava para fechar um contrato relevante com um grande cliente, ainda na empresa de tecnologia, né, minha primeira empresa que eu abri. Eu lembro disso muito bem. Isso me marcou, viu, Carla, essa história, porque era um contrato grande que nós estávamos disputando com outras empresas para fechar com esse cliente, a venda de um software, coisa aí de perto de R$ 1 milhão, né, esse contrato, uma coisa grande mesmo. Era um banco para o qual a gente estava vendendo esse software, um banco médio para grande. Então, era um contrato excelente. E eu lembro que eu estava viajando, eu não estava na empresa, e esse cliente me ligou dizendo o seguinte: Ederaldo, eu morava em Recife nessa ocasião, né? E eu lembro que o cliente ficava em outra cidade, não vou falar qual é a outra cidade, até para não identificar, mas outra cidade, do Sudeste. E eu lembro que o cliente me ligou e disse: Ederaldo, nós estamos em Recife, estamos agora indo visitar a sua empresa. Eu falei: mas como assim? Você não marcou nada comigo? Ele disse: não, a gente está fazendo uma visita de surpresa mesmo, para saber se vocês são capazes de nos atender, porque a gente vai fazer um contrato muito grande, nós não conhecemos a sua instalação, nós só conhecemos você esteve aqui várias vezes, apresentando o produto, a gente gostou muito do produto, mas a gente precisa ver se sua empresa tem estrutura suficiente para nos atender. Então, eu não estava lá, veja só. Eu, como dono da empresa, não estava lá, né? E o cliente me ligou, ele fez isso de propósito. Provavelmente era um padrão de contratação deles, porque banco não brinca com a história, né? Era muito dinheiro envolvido. E eu lembro que eu liguei para a empresa e disse: olha, cliente tal. Eu digo: claro, eu falei que eu não estava na cidade, mas que as pessoas da minha equipe, olha aqui a palavra equipe, iriam recebê-lo. E aí eu liguei para um dos gerentes meus que estava lá, e aí ele recebeu os clientes, e deu tudo certo, né? Afinal das contas, deu tudo certo, a gente, inclusive, fechou o contrato. Então, veja que nessa hora, desde como é que a gente chama, da recepcionista da minha empresa, né, que recebeu esse cliente, que foi uma recepcionista que ele recebeu, e eu nem liguei para ela, eu só liguei para esse gerente e pedi para ele providenciar tudo, até as pessoas que faziam a limpeza da empresa, né? Imagine, um cliente que vai dessa maneira, ele vai com a disposição de olhar tudo. Tem até buraco na parede, ele vai olhar, né? Então, desde a limpeza, desde a iluminação, quer dizer, a infraestrutura da empresa, as pessoas que ele provavelmente conversou, nem sei direito com quem ele conversou da minha equipe, talvez ele não tenha conversado só com o gerente, tenha conversado também com alguns técnicos para saber se as pessoas poderiam. Então, é isso que nós estamos falando. Numa hora como essa, eu poderia ter perdido um contrato de R$ 1 milhão se a limpeza não tivesse sido feita adequadamente, né? Então, eu acho que fica claro, né, o papel de cada um numa hora como essa. É verdade, nossa, uma surpresa super estratégica, né? Importante todos estarem preparados. E você fala sempre em equipe, né? Agora há pouco você falou novamente a palavra equipe. E eu queria saber por que que você usa tanto essa palavra. Você sempre enfatiza, né? A gente podia substituir por funcionários ou grupo de funcionários, mas você sempre fala equipe, equipe. Eu fiquei curiosa agora. Essa é uma palavra muito importante, né? Porque a equipe ela tem um poder muito maior, né? Muito mais forte do que um elemento só, um funcionário só individualmente. Tem uma história também que eu gosto de contar muito, que é quando eu era bem pequeno, né? Eu lembro que, eu não sei exatamente, eu estava com meu pai, e alguma coisa que eu fiz, e aí eu lembro que ele pegou um graveto é um pedacinho de pau, né? E eu me lembro que ele pegou esse graveto, nós estávamos no quintal da casa, eu era muito pequeno mesmo, né? Uma criança ali. Essa história marcou, são as histórias que marcam as nossas vidas para o resto, né? Pro resto da vida. E eu lembro que ele pegou esse graveto, e provavelmente eu devia ter feito alguma coisa errada, não sei. E ele quebrou o graveto na minha frente.
um graveto assim, pequenininho, e quebrou. Aí depois ele pegou vários outros gravetos, fez um feixe de gravetos, e aí ele pegou esse graveto, ele tentou quebrar e não conseguiu. Ele falou, tá vendo? Que quando a gente junta vários gravetos, fica tudo muito mais forte. Aquilo, né, não tinha nada a ver com a equipe, naquela ocasião eu não sabia nem o que era equipe, mas me marcou tanto que eu uso até hoje nessa história, porque é isso, né? Uma equipe significa que você tem um grupo na empresa que ela trabalha em conjunto, ela trabalha para um bem maior, para atingir o objetivo maior que a empresa tem. E quando ela trabalha em conjunto, vamos imaginar que esse bem que a empresa tem, estamos falando de lucro, né? Vamos imaginar que as pessoas estão mobilizadas para que elas contribuam com o aumento de lucro da empresa. Se elas estiverem juntas fazendo isso, elas vão ter um potencial muito maior do que elas sozinhas. É como um time de futebol, né, cara? Não dá para ganhar um jogo. Vamos botar o melhor jogador de futebol. Quem é o melhor jogador de futebol do Brasil hoje? Eu sempre esqueço o nome do jogador de futebol, porque, me fala aí, me diga como é o nome do jogador. Você conhece aí um jogador de futebol bom? Eu não sou uma grande fã, assim, do futebol, eu não posso mais dizer, mas vamos falar um nome bem popular, sei lá, o Neymar, o Cristiano Ronaldo. Neymar, Vamos, pronto. É o tá. famoso Neymar. Ele não vai ganhar um jogo sozinho, né? Ele precisa de um time, de uma equipe, para que ele ganhe o jogo. Então, é isso. É por isso que eu uso muito essa palavra equipe, inclusive quando nós damos aulas para os nossos alunos, nós falamos muito essa coisa da equipe de funcionários, né? E não só dos funcionários, da equipe mesmo. É por isso que essa palavra ela tem um peso tão grande. Agora fez total sentido para mim, eu adorei as analogias também. Acho que dá para a gente aplicar na vida, né? Para tudo. Eu queria aproveitar agora para lembrar o empresário ou empresária que está aqui nos acompanhando de se inscrever no nosso canal, deixar o like, que é muito importante, comenta aqui o que é que você está achando também, para a gente conversar um pouco, e compartilha esse conteúdo com outros empresários ou outras empresárias que possam se interessar por gestão também, para que eles conheçam o método Gestão 365 e possam aplicar aí na rotina de suas empresas. É muito importante. E agora eu queria saber, Taderaldo, voltando a falar sobre a relação, né, entre lucro e os funcionários, como é que você chegou a essa conclusão ao longo de sua trajetória, assim, na sua vida? Como que você entendeu isso? Veja, eu cheguei à conclusão pela prática mesmo, não, eu diria nem pela teoria, pela prática, que eu não sabia, não tinha a mínima ideia disso, zero, quando eu comecei. E aí eu não tinha nem referência assim, referência teórica não tinha para né, para poder entender que tinha uma relação entre os funcionários e o lucro. Algo que é tão óbvio, né, para mim hoje, mas não era naquela ocasião e pode não ser provavelmente para muitos empresários que estão nos ouvindo agora, que vão nos ouvir depois. Então, eu lembro assim que quando eu comecei a liderar uma primeira equipe, até antes de ser empresário, né, quando eu trabalhava numa grande empresa de tecnologia, eu comecei a liderar uma equipe muito pequena, com 3 funcionários, quebrando ali a cabeça, né? E como é que eu fazia para formar uma equipe, para tirar o melhor aproveitamento das pessoas, para que elas atingissem os objetivos, naquele início que é difícil, porque eu não sabia como gerenciar pessoas, né? E eu lembro que, na medida em que eu crescia com essa equipe, né, 3, depois 5, eu lembro muito bem até dos números, depois 11, depois 9, depois, veja como eu lembro disso, como me marcou até os números de quantidade de pessoas que eu tinha, depois 9, depois 11, depois 18, fui aumentando, cheguei a 70 pessoas. Quando eu saí dessa empresa, para abrir a minha própria empresa, eu liderava uma equipe de 70 pessoas, tinha me tornado, nessa ocasião, um dos principais executivos, né, dessa empresa. E aí eu percebia que esse meu crescimento de 3, 5, 10, ele tinha uma relação muito grande com o lucro. Porque na medida em que eu ia gerando lucro com as pessoas, a empresa, os sócios da empresa, já que eu não era um dos sócios, iam me passando mais projetos, mais pessoas para eu liderar, porque eles percebiam que eu conseguia, com as pessoas que eu tinha, gerando cada vez mais lucro. De cada vez mais lucro. Então, assim, eu saí de uma receita de aproximadamente 6, 8 milhões de reais e acabei tendo uma receita final de mais de 20 milhões de reais, 22, 23 milhões de reais. Então,
eu percebi ali pela primeira vez na minha vida mesmo que tinha uma relação direta entre o crescimento da empresa e as pessoas que eu liderava e que eram cada vez... Eu fui aprendendo a cada vez gerenciar melhor as pessoas, até equipes cada vez melhores, né? Inclusive equipes em estados diferentes, em cidades diferentes do país. E aí foi quando eu entendi que havia uma relação direta mesmo. Mas assim, foi na prática, sabe, Carla? Não foi nada... não estudei isso em nenhum lugar, né? Estudei depois, por curiosidade eu me aprofundei. E quando eu abri a minha empresa, eu já tinha essa fórmula muito bem delineada na minha cabeça. E aí, se eu já tinha cuidado naquela época, eu passei a ter um cuidado muito maior com a gestão das pessoas, porque eu sabia que tinha uma relação direta ali, ou para o bem ou para o mal, né? Lembra que nós falamos aqui, ou para gerar lucro ou para gerar prejuízo. Eu já tinha percebido que pessoas que não eram as pessoas corretas, porque eu tinha contratado elas erradas, elas traziam prejuízo para a empresa, e aí o contrário, né? Quer dizer, e as pessoas certas traziam mais lucro para o negócio. Então, eu acho que a história foi por aí, mais por aí, né? É bem interessante e já puxa assim para a minha próxima pergunta, porque você falou sobre uma história, né, da visita surpresa do banco antes de fechar o contrato, e eu entendi que sua equipe estava muito bem preparada, né? Me pareceu uma equipe de primeira linha mesmo. Você deu esse exemplo, mas eu queria saber ainda por que uma equipe de primeira linha ela influencia, né? Pode contribuir diretamente ali na geração de lucros. Queria que você explicasse melhor para a gente. Muito bem. Veja, uma equipe de primeira linha, quer dizer, funcionários, e aí, quando a gente fala equipe de primeira linha, pode ser que o pequeno e médio empresário se assuste. Não, mas eu nunca vou conseguir ter uma equipe de primeira linha, porque eu sou pequeno. Claro que você vai conseguir ter uma equipe de primeira linha. Eu também comecei com 3 funcionários, como eu contei aqui, cheguei a 70. Minha primeira empresa também, né, também cheguei a faturar, faturamento muito alto, muito mais alto, inclusive, do que nesse caso inicial. Chegamos a faturar 50 milhões de reais na primeira empresa que eu abri. Então, claro que você consegue também. Não precisa ser uma equipe gigante, não precisa ter 70 funcionários, mas você pode ter uma equipe... Melhor você ter uma equipe menor, com poucos funcionários, mas uma equipe de primeira linha, do que você ter uma equipe grande de pessoas medianas, né? Sempre medianas. Então, por que uma equipe... O que seria uma equipe de primeira linha? E qual é a influência que isso tem no lucro? Uma equipe de primeira linha é aquela equipe que erra menos, né? Porque as pessoas erram quando fazem uma determinada tarefa, é natural que a gente erre. Mas uma equipe de primeira linha, ela erra menos do que uma equipe mediana, que vai errar mais. Ou uma equipe que não é nem mediana, uma equipe mais medíocre, uma equipe ruim, essa que vai errar o tempo todo. Então, o primeiro benefício de uma equipe de primeira linha é que ela vai errar menos. Quando uma pessoa erra uma determinada tarefa, em grande parte das vezes você tem que refazer o trabalho dela. Então, se ela errou, ela entregou uma tarefa que não era da maneira correta, você, como dono do negócio, ou você vai ter que refazer, ou você vai pedir para a pessoa refazer. Então, perdeu-se tempo e dinheiro. E tempo e dinheiro é diretamente relacionado com geração de lucro. Quando você tem pessoas bem treinadas, a gente vai falar disso já, eu acredito, você vai fazer com que as pessoas errem menos. A primeira benefício, acho que fica claro, né? A gente fica claro entender. Eu diria até, eu tenho em alunos, Carla, que inclusive dizem assim, meu funcionário acabou de quebrar a minha máquina. Alunos nossos que produzem salgados para vender, que tem máquinas para fazer os salgados. E aí um funcionário usou a máquina de maneira inadequada e quebrou a máquina. Imagine o prejuízo da máquina e o prejuízo do tempo que aquele vai ficar parado para voltar a produzir. Então, é isso. Quando um funcionário erra, ele vai causar prejuízo. Segundo benefício é que uma equipe de primeira linha ela vai ter uma produtividade muito mais alta do que uma equipe mediana. Volta a história do Neymar que você falou, né? O Neymar, provavelmente, pelo que a gente ouve, ele tem uma produtividade nos gols, né, nos passes, em tudo muito maior do que um jogador mediano. Provavelmente, ele não sei se ele se no time dele tem jogador mediano, mas se tiver, né, ele tem uma produtividade muito mais alta.
pensando na sua empresa, um funcionário bem treinado, ele é um cara que ele tem uma produtividade mais alta, sabe? Ele recebe ali um dinheiro do cliente, passa o troco mais rápido, ele atende um cliente mais rápido, ele produz ali, embala, estou pegando alguns exemplos, embala o produto, se o cliente for bem rápido, sabe? Aquelas pessoas que fazem as coisas mais rápido do que outras, esses são os funcionários de primeira linha. De novo, senhores e senhoras empresárias estão ouvindo, não fique pensando, eu não consigo, claro que consegue. Né? Vamos bater essa tecla aqui, né, Carla? Porque consegue sim. Essa é uma outra vantagem. E uma equipe de primeira linha, ela tem outra característica interessante, porque essas pessoas, normalmente, elas são mais engajadas com a empresa. Elas são mais comprometidas com a empresa. E quando você é comprometido com a empresa, com a sua empresa, você, naturalmente, sem precisar que ninguém lhe cobre, você como funcionário, você vai tentar dar o melhor de si. Sabe uma coisa meio legítima, que vem de dentro, porque você se comprometeu com aquela tarefa, aí você vai ser muito... O outro benefício é que você vai ser excelente. Além de você ser produtivo, além de você não errar, você vai ser excelente. E aí, isso tudo, quando você junta isso tudo numa equipe, dentro de uma empresa, né? Você vai ter pessoas que vão fazer muito mais, mas é muito mais mesmo, né? Quer dizer, 3 pessoas assim, talvez façam um trabalho de 9, nem 6, de 9 pessoas que são medianas, né? Temos vários exemplos sobre isso, e basta que a gente veja as grandes empresas, né? Você pega uma Apple, por exemplo, quem já teve a oportunidade de ir numa loja da Apple, conversar com os consultores ou os vendedores, eles não se intitulam vendedores, mas consultores que estão ali para dar um suporte quando você vai comprar. Aqui em São Paulo tem uma loja, mas no exterior também, já fui em várias lojas da Apple, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. E é impressionante como a gente está ali com a equipe de primeira linha mesmo. É incrível como eles são preparados para atender, e você dificilmente entra numa loja e não compra. Você compra alguma coisa, porque é difícil não comprar lá dentro, percebe? E é isso. Então, acho que ficou claro, não foi? São vários benefícios, né? E assim, pelo que você falou, eu acho que isso faz sentido o que eu vou dizer agora. Eu entendi que os funcionários, os colaboradores, eles podem ser treinados e se desenvolver, né? Desenvolver essas habilidades ao longo do dia a dia ali, dos processos da empresa. Eu achei super interessante. Tem algum outro benefício que você queira acrescentar? Veja, tem o benefício da equipe, quer dizer, algumas pessoas, elas têm uma capacidade maior de trabalhar em equipe do que outras. Outras pessoas são mais individualistas. Não quer dizer que elas não tenham valor e não sejam excelentes no que você faz, no que elas fazem na sua empresa também. Eu diria até que quando a gente pensa num time, né? Numa equipe de funcionários, você vai ter pessoas que são mais individualistas e não tem problema nenhum. Mas se você criar uma cultura mais voltada para a equipe, é melhor. Então, eu acho que o benefício do graveto, lembra de ficar mais forte a empresa? Eu acho que esse é outro benefício importante. Super legal. E agora vamos falar mais da parte prática, né? Como que um pequeno ou médio empresário pode fazer para formar uma equipe assim, né? Que possa contribuir para a geração de lucro, né? Para aumentar a lucratividade ali da empresa dele. Legal, porque aí a gente falou até agora de coisas maravilhosas, bonitas, e batemos aqui várias vezes na tecla que o empresário vai dizer que, mas se não consigo, né? Então vamos explicar agora como é que ele consegue, porque essa equipe que nós falamos, essa equipe de primeira linha, ela não cai do céu, não é verdade? Ela não surge na sua porta com um selo aqui na testa diz assim, funcionário de alto nível, você contrata ele que vai dar tudo certo. Se fosse assim, era ótimo, né? Não é assim, você vai ter que formar essa equipe, você como empresário, pequeno e médio empresário, você vai ter que formar essa equipe. Por que você vai se dar o trabalho de formar essa equipe? Por todas as razões que nós acabamos de falar, né? Porque você quer ter um grande negócio, você quer ganhar dinheiro, você quer ter lucro na sua empresa, você quer uma empresa que rode sozinho. Acho até que nós gravamos algum podcast, né? Uma empresa que roda sozinha, quer dizer, falamos da importância dos funcionários nesse aspecto da empresa, né? E agora estamos falando da história da geração dos lucros. Então,
É basicamente, Carla, numa hora como essa, você fazer bem um dos pilares da gestão, que é a gestão das pessoas. A gestão da empresa como um todo tem vários pilares, tem várias áreas, né? Nós falamos nisso inicialmente. Uma empresa é formada por várias áreas, que você precisa colocá-las todas para funcionar como uma engrenagem, de maneira que elas funcionem o melhor possível. E uma dessas engrenagens são as pessoas. E então é isso que você precisa fazer. Você precisa gerenciar bem as pessoas para que você consiga ter na sua empresa pessoas, equipes, que vão fazer com que você tenha lucro. E aí, vamos ser mais específicos nisso que nós estamos falando, quer dizer, você é empresário, né? Nós precisamos aprender a selecionar as pessoas. De novo, não vai ter aqui um selo na testa. Então, você vai ter que desenvolver a habilidade, nós precisamos desenvolver a habilidade de entrevistar uma pessoa e selecionar, de maneira que a gente aumente as chances de selecionar a pessoa certa, que é aquela que você quer, que gere lucro para a sua empresa, que não lhe dê dor de cabeça, que erre menos, que você treine mais fácil, tudo aquilo que nós falamos. Então, essa primeira parte da gestão das pessoas, ela é fundamental, que é selecionar a pessoa certa. É difícil fazer isso? Não é difícil fazer isso, mas dá trabalho? Dá. É difícil se você não tiver um método para fazer um processo de seleção. Aí fica bem difícil, porque, como eu falei, ninguém vai... Se você perguntar para alguém que você vai entrevistar se ele tem um desempenho bom ou não, ele não vai dizer que não tem, né? Está querendo trabalhar na sua empresa. Você tem que desenvolver a habilidade de fazer perguntas que vão lhe dizer se você está com a pessoa certa na sua frente ou não. Mesmo assim, nós vamos errar muito ainda quando a gente seleciona. Bom, essa é uma parte. Você vai ter que, eu acho que você, Carla, falou isso, você vai treinar essa pessoa para que ela fique excelente na sua empresa. Ah, mas será que ela já não é excelente? Pode ser até que seja, mas ela não é excelente na sua empresa. Ela foi excelente em outra empresa. Sua empresa não é igual às outras. Então, você tem que treinar ela para que ela fique boa na sua empresa. Tem que avaliar para saber se a pessoa está tendo um desempenho adequado ou não. Puxa, Teodoro, você está dizendo que eu selecionei e eu treinei e mesmo assim ela pode, claro, porque uma coisa é você selecionar, outra coisa é você treinar, e quando você bota ela para fazer a tarefa na prática, apertar o parafuso, ela não consegue apertar o parafuso, porque não é a pessoa certa. Ou não é ela não quer apertar parafuso, ela achou que era outra coisa que ela ia fazer na empresa, e quando você deu um parafuso para ela, ela disse, não era isso que eu queria fazer. Mas eu falei na seleção, mas eu não entendi assim. É natural essas coisas, né? Isso é um problema que ele não tem solução por completo, esse ruído que há quando você entrevista alguém, traz para dentro da sua empresa, sempre vai haver algum ruído, alguma expectativa diferente da pessoa que você contrata e aquilo que ela vai terminar fazendo na sua empresa. Então, quando ela está executando, você tem que avaliar para saber se ela está tendo um bom desempenho ou não. Tem que motivar a pessoa para que ela fique na sua empresa, né? Para saber se pode ser que não seja a pessoa certa. Ou seja, nós estamos simplificando, né? Claro que acho até que vale um podcast para cada pedacinho desse. Nós já gravamos, me fala a memória aqui, como treinar, como capacitar um funcionário, não foi isso? Acho que gravamos ou não um desse? Gravamos, sim. Eu estava lembrando aqui, né, que você falou agora um passo a passo, né? E a gente gravou um podcast falando justamente sobre isso, que não é um bicho de 7 cabeças, né? Que pode parecer um bicho de 7 cabeças a princípio, pode parecer super difícil. A gente falou que, assim, não é difícil, também não é simples, né? É super possível de executar, desde que seja aplicado um método nisso, né? Eu achei super legal. Eu acho que com esse passo a passo ficou mais claro. É qualquer coisa, o empresário ou empresária que está aqui nos acompanhando pode olhar lá a nossa playlist e conferir os outros podcasts. Eu acho que é super válido. E eu queria saber se tem alguma outra orientação, algo que você queira acrescentar para o empresário que está aqui nos acompanhando, além desse passo a passo, né, que você já trouxe agora para a gente, quase que como uma receita, assim. Bom, eu diria que duas outras recomendações muito importantes a primeira delas é você dedicar tempo às pessoas. Não estranhe quando eu falo de dedicar tempo, dedicar em cima de 50% do seu tempo. Eu tenho até medo quando eu digo isso, porque os empresários vão dizer, então agora
Agora é que eu não vou conseguir mesmo. Mas pois é, se você não dedicar esse tempo, não vai conseguir. Você tem que dedicar um tempo acima de 50% do seu tempo, né? Ou de, eventualmente, um gerente que você tem para capacitar, não só capacitar, para fazer isso tudo, esse passo a passo, né, Carla, que você se referiu, para executar esse passo a passo todo, você vai ter que dedicar 50% do seu tempo. De novo, essa semana, eu fiz tive uma reunião, uma conversa, um dos grupos de empresários, e uma das perguntas que eu fiz para eles foi essa, e que quanto tempo eles dedicavam, e alguns me diziam que dedicavam 10 minutos por dia. Eu até disse assim, desse jeito você não vai conseguir nunca ter uma equipe de primeira linha, né? Eu acho que poucos disseram que dedicavam 3 horas por dia, que já é um tempo bom, né? Tempo legal. Então, essa é uma medida essencial. E outra medida que eu gosto, e que eu acho que é essencial, né? Mas nem todos os empresários gostam. Crie na sua empresa uma cultura de resultados. As pessoas estão na sua empresa para gerarem resultados. Você, empresário, está na sua empresa, não é para fazer as coisas só porque você gosta de fazer. Se você gosta também, ótimo. Mas você precisa fazer as coisas na sua empresa. A empresa é feita para gerar resultado. E para que ela gere resultado, e eu não estou falando só de lucro, né? Estou falando de resultado de maneira geral, que, claro, os resultados, quando eles são feitos da maneira certa, na direção correta, eles vão gerar lucro no final. Então, quando eu tenho bons resultados na hora que eu atendo os meus clientes, ou que eu reduzo o meu prazo de entrega, eu estou tendo um resultado concreto, que é reduzir o prazo de entrega, e isso provavelmente vai gerar aumento de lucro. Então, crie na sua empresa uma cultura de resultado. E os funcionários que não se enquadrarem nessa equipe, eles vão sair, natural. As pessoas entram e saem das empresas. Você não deve prender, nunca, eu acho, né? Eu procuro não fazer isso também nas nossas empresas, quer dizer, as pessoas são livres para entrar e saírem, e se elas tiverem um desemprego, mas elas podem voltar amanhã. Mas a sua empresa deveria ser uma empresa de resultados, porque empresa que não tem resultado, as pessoas ficam meio que, assim, achando que podem fazer o que elas querem, sabe? Se elas podem fazer o que elas querem, desde que aquilo gere resultado para o negócio. Então, eu acho que isso é uma cultura, cria essa cultura. Vamos lá, forme um time de primeira linha voltado para o resultado. Perfeito, perfeito. E assim, existe um momento ideal, Taderaldo, para o empresário se preocupar com isso, de formar uma equipe de primeira linha, né? E pensando em que seja uma equipe que contribua, né, para a geração de lucros. Existe um momento ideal, existe um ponto mais crítico? Veja, é interessante essa pergunta, porque eu fico me perguntando, uma hora começa, o seguinte, veja, eu diria que é a partir do momento que você vai ter o seu primeiro funcionário, porque por que você vai fazer diferente? Por que você, empresário, deveria fazer diferente? Ah, é porque é o primeiro, estou tentando ainda, não sei nem se está certo. Então, aproveita e já faz a coisa certa. Você tem um funcionário só, procure fazer com que aquele funcionário, que não é uma equipe ainda, é uma equipe sim já, é você e ele, já é uma equipe pequena, mas é você e ele, você não está sozinho agora. Então, procure já desde o primeiro ter uma equipe de excelência. Já procure selecionar a pessoa certa, treinar, sabe? Motivar, avaliar para saber se está com a pessoa correta, se não tiver, substituir, e por aí vai, né? Então, que danado, né? Você vai deixar isso para depois. Né, Carla? Eu vejo sentido. Eu achei super interessante e concordo também, né? Eu acho que o quanto antes o empresário pensar nisso, melhor, e que é importante ter esse olhar para o futuro, né? Como a gente fala aqui, pensar grande, né? Ter até uma certa ambição, assim, sempre olhando lá na frente, né? E onde é que eles mais erram, Taderaldo, de acordo com o que você observa, né? Onde é que eles mais erram quando tentam formar aí essa equipe que possa contribuir para a geração de lucros, quando eles tentam, aí o que é que acontece nesse caminho? Eu acho que é difícil falar um erro só, mas vamos lá falar nos dois principais. Primeiro, nós já comentamos no início, quer dizer, o olhar deles para o preço, não para as pessoas, achando que quando ele aumenta o preço, ele aumenta o lucro, ou quando ele diminui a despesa, ele aumenta o lucro, né? Então, esse olhar é equivocado, não quer dizer que isso não possa acontecer, mas é equivocado. E o pouco tempo que ele dedica, eu seguiria o segundo erro, pouco tempo que ele dedica ao funcionário é um erro gritante. Depois ele diz, está vendo o que eu falei para a Federal? Eu falei, está vendo? Eu tenho equipe.
Não adianta, essa equipe nunca me dá lucro, mas, claro, você não dedica tempo para gerenciar essa equipe, para ter uma equipe de primeira linha, não vai conseguir. Então, são os dois maiores erros. Fez sentido para mim agora, assim, eu lembrei da nossa conversa no início do podcast, né? Você tem algum caso que queira compartilhar com a gente? Eu penso, talvez, assim, um aluno do método que antes não executava essas funções, né, para evoluir nesse sentido, depois que passou a aplicar o método e conseguiu aí formar uma equipe de primeira linha que colabora hoje em dia com o aumento dos lucros da empresa. Tem algum caso para nos contar? Eu diria que quando a gente fala dos nossos alunos, estou pensando aqui em algum deles individualmente, mas é até difícil, porque quando a gente fala dos nossos alunos, uma característica marcante deles, quando eles entram no método e começam a estudar o método e aplicar, não só estudar, não só aprender, método de gestão 365, uma das coisas mais marcantes que eu percebo é a evolução que eles têm exatamente nesse ponto, que é no ponto de ter mais cuidado com as pessoas, dedicar mais tempo às pessoas, né? E aí eu ia dizer assim, parece então que por acaso o lucro vai aumentando, né? Já sabemos que não é por acaso, né? Então eles começam a olhar para as pessoas de uma maneira diferente, sabe, Carla? Antes eles olhavam, falavam que era importante, mas reclamavam que as pessoas não queriam trabalhar, não encontravam ninguém no mercado, a mão de obra é difícil, só mais reclamavam. E eles começam a ter um outro olhar para as pessoas, de que olhar é esse? Que eles precisam investir realmente na gestão das pessoas que eles têm na empresa deles, que eles precisam substituir os funcionários que não estão tendo o desempenho que ele precisa, porque muitas vezes se encontra alunos nossos, muitas vezes mesmo, que tem lá muitos funcionários que não têm o desempenho que deveriam ter, estão lá por alguma razão, me explique por quê, não sei. E ele começa a ter um olhar tanto menos tolerante para ineficiência, para gerar resultado, como também mais tolerante no sentido de saber que eles precisam capacitar as pessoas. E aí os lucros começam a vir. E eu digo para eles, Todelaldo, eu não tinha dinheiro em caixa, finalmente na minha vida, tem uma empresária que declara isso. Ela diz assim, em 7 anos, 8 anos, eu nunca tive dinheiro em caixa, e agora eu estou vendo dinheiro em caixa. Eu falo para ela, você acha que foi por acaso? Caiu do céu? Não, é o cuidado que você está tendo, não só com a empresa como um todo, mas especialmente com as pessoas. E claro que alguns empresários têm olham isso mais rápido, percebem isso mais rápido do que outros, mas é uma coisa bem marcante essa, sabe? Que coisa boa pergunta que você fez, porque pronto, agora estamos acabando de dizer mais uma vez como há uma relação direta, né, entre pessoas e geração de lucro. É verdade, não é nenhuma mágica, né? É uma consequência mesmo da execução desse método que traz tantos benefícios, né? E a gente falou muito sobre gestão de pessoas hoje, né? Vai e vem, falamos sobre gestão de pessoas, que realmente é o pilar 1 da gestão, né? Como já conversamos aqui sobre isso. E agora, a nossa última pergunta aqui para encerrar o nosso podcast de hoje. Eu queria saber o que muda na vida de um empresário quando ele finalmente consegue, né? Antes de tudo, perceber essa relação entre os funcionários e a geração de lucros da empresa dele, e quando ele consegue formar essa equipe de primeira linha que pode contribuir aí para aumentar a lucratividade da empresa. Veja, eu falando por mim, né, e pelo que eu observo nos alunos, esse brilho nos olhos dele, quer dizer, o aluno entra muitas vezes para conversar com a gente no início, quase chorando ali, né? Depois o olho fica brilhando. Eu até digo assim para ele, se o olho está brilhando tanto, hoje é porque eu consegui vender tanto e aumentou o lucro e tal. Que primeiro emoção que ele sente é essa coisa de ele se sente mais empoderado, ele como empresário. Ele se sente mais, eu não sei se a palavra é poderoso, né? Ele, como empresário, se sente mais capaz, porque agora você tem um time, né? Deve ser assim, né? O técnico de futebol, quando ele leva um time poderoso para campo, ele se sente ali, quando o time ganha, né? Ele se sente, deve se sentir o máximo. Eu acho que é algo semelhante a um empresário, que agora ele tem uma equipe, sabe, cara, que consegue brigar com a concorrência, consegue, né, gerar resultados para a empresa. E aí ele também se sente assim, eu acho que essa palavra poderosa é uma palavra boa, ele se sente também com a capacidade de até abrir outros negócios.
que ele já sabe agora a receita de formar uma equipe de primeira linha, ou abrir outros negócios, ou explorar outros mercados, ou ampliar o tamanho da empresa, sabe? Tem 5, agora eu vou passar a ter 10 funcionários, ele aprendeu um modelo em que, quando ele tem uma equipe de primeira linha, ele aumenta o lucro. E ele dá aquele gostinho de dinheiro na boca, né? Na boca não, no bolso, né? E isso então é bastante gratificante, até para o ego mesmo, né? Bem legal. Eu acho que é aquela sensação, né, de satisfação mesmo por um trabalho bem feito. Realmente, isso é maravilhoso, não tem discussão. E é isso, chegamos ao fim do nosso podcast de hoje, onde conversamos sobre como você pode formar uma equipe que possa contribuir com a lucratividade da sua empresa, né? Uma equipe que ajude você a tornar a sua empresa mais lucrativa. Espero que vocês tenham gostado. Lembrem de se inscrever no canal, se ainda não se inscreveram aqui embaixo. Deixe seu like também, que é muito importante. Comenta aqui o que é que você achou e compartilhe esse conteúdo com outros empresários, outras empresárias que precisam conhecer o método Gestão 365 e aplicar ali na rotina de suas empresas. É isso, muito obrigada, gente. Tchau, tchau.